Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu fico feliz em poder ter a oportunidade de novamente retornar a ter esse acesso à residência dos irmãos nesse culto que nós chamamos de culto no lar, tá certo? Então, eu queria explicar aos irmãos que nós julgamos conveniente estar gravando pelo menos por alguns dias assim separado, obedecendo aí essa orientação do governo do estado, da prefeitura também. Então a gente está gravando com menos pessoas, tá bom? Mas logo logo nós cremos que vamos estar aqui nos nossos cultos presenciais para a glória de Deus. Queria também falar da tristeza que a igreja tem experimentado. Nós tivemos duas perdas importantíssimas esses dias. Nós perdemos o nosso primeiro vice-presidente, pastor Pedro Cavalcante Falcão, e também um dos nossos pioneiros aqui no trabalho do Acaracuzinho, o pastor José Olímpio Fernandes, também nos deixou, e a igreja nesse momento está passando por um luto, um momento realmente de tristeza, mas nós estamos orando e o Espírito Santo está nos consolando. Amém? Quero dizer que continuo orando por todos os irmãos da igreja, por todos os ministérios, as suas lideranças. A gente, todas as noites, nós estamos orando, à noite, pela manhã, pela igreja do Senhor aqui no Acaracuzinho, e eu creio que o Senhor vai estar dando vitória ao povo de Deus. Queridos, eu também quero fazer menção aqui de alguns amigos que são de outras igrejas, que sempre nos acompanham aqui nos nossos cultos online. Então, queria dizer que é um prazer, é um privilégio poder tê-los como companheiros também nesse projeto do culto no lar. Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Nós vamos agora nos dirigir para um momento de louvor. Espero que você louve aí na sua casa juntamente conosco, adore ao Senhor. Ele recebe a adoração, Ele quer que você adore. Então, vamos louvar o nome de Jesus.
Deus, a tua glória quero ver. Oh, Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu, sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
nós vamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus nesse momento para os irmãos, e nós vamos primeiro fazer uma oração ao Senhor, pedir ao Senhor que nos abençoe, tá bom? Então aí no seu lar, você pode nesse momento fechar os teus olhos, curvar sua cabeça, e a gente pode estar falando com o nosso Deus. Amém? Então hoje a gente está fazendo bem diferente. Vou estar aqui assentado, fica melhor aqui para esse nosso tipo de filmagem, tá certo? Glória a Jesus. Então vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, nesse momento, nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, nós reconhecemos, Senhor, a Tua majestade. Sabemos, Senhor, que tudo está sob o Teu controle, que o Senhor governa, que o Senhor está sentado no trono. Pai querido, eu quero também te pedir, Senhor, que o Senhor queira abençoar a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos. Alguns estão enfermos, Senhor, que o Senhor os visite com a Tua graça, a graça que cura, a graça que sustenta, a graça que levanta, a graça que restaura. Pai querido, peço a Tua bênção sobre todos os Teus filhos, que nesse momento participam conosco desse culto no lar. Entra, Senhor, de uma maneira especial, na casa, no lar de cada um dos Teus filhos, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo saúde. Pai querido, seja conosco, nos abençoe agora, no momento da ministração da Tua Santa Palavra, que esta palavra fale de uma maneira especial aos corações nesta noite. No nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Encontre na sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura. Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Glória a Jesus. Queridos, esse texto ele relata o primeiro milagre apostólico após o Pentecostes. O texto fala de um homem, e eu posso dizer, os irmãos devem atentar para isso, que esse milagre que aconteceu, esse milagre sobre o qual o texto faz referência, esse milagre vai abrir as portas para o testemunho do Evangelho. Como um homem coxo de nascimento é alcançado pela graça de Deus, um homem que é posto à porta do templo para pedir esmolas, mas alcançado pela graça do Senhor, ele recebe muito mais do que o que ele esperava. Ele recebe novas pernas e nova vida. Então esta noite eu queria estar expondo esse texto para os irmãos,
na esperança que esta palavra ela venha alcançar a alma de cada um de nós, que o Senhor venha nos abençoar através da ministração dessa palavra. Então, queridos, o texto coloca em evidência dois apóstolos, Pedro e João. E na leitura do texto nós já percebemos que estes homens, que eles tinham um relacionamento bem próximo, eles eram sócios no negócio de pescaria. E se nós formos ler o texto sagrado, nós vamos ver estes dois homens juntos em eventos importantes do ministério terreno de Jesus, e após isso também nós vamos ver estes homens ali no Monte da Transfiguração. Nós vamos ver esses homens correndo ali para ir ao túmulo quando souberam que o corpo de Jesus não estava lá. Então a gente vê que esses homens, eles tinham um relacionamento bem próximo, uma amizade bem chegada. E esses dois homens, eles têm uma característica importante para todo aquele que se diz homem de Deus, filho de Deus. Eles eram homens de oração. Veja que o versículo 1 diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, que coisa interessante, irmãos, é que era uma tradição aqui dos judeus devotos reunirem-se para orar no templo em 3 turnos, né? Tinha o primeiro turno, que era às 9 horas da manhã, o segundo turno, que era ali ao meio-dia, e também o terceiro turno, que era às 15 horas. Então, a hora nona se referia às 13 horas. Aliás, perdão, às 15 horas ou 3 da tarde. Os judeus, eles costumavam contar as horas a partir das 6 horas da manhã. Então, eles contavam 6, 7, 8 e 9. Então, essa era ali a hora que eles chamavam de hora terceira. Aí depois eles contavam 10, 11 e 12, que era a hora sexta. Depois eles contavam 13, 14 e 15, que era a hora nona. Então eles tinham 3 turnos de oração, tá certo? Muitos estudiosos da Bíblia falam, eles entram nesse consenso de que eram 3 turnos de oração, tá bom? E Pedro e João vão orar aqui às 3 da tarde, na hora nona. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que era uma tradição dos judeus devotos, e os cristãos, os primeiros cristãos, eles não abandonam esse costume, essa tradição. Então havia ali uma transição, tá certo? O judaísmo e o cristianismo, eles ainda estão um pouco amalgamados, eles ainda estão caminhando, eu posso dizer que um pouco de mãos dadas, mas o que realmente está em questão aqui é que estes homens, eles não desprezaram essa tradição, esse costume religioso judaico de orar. Então tem coisas, meus irmãos, que fazem parte da nossa tradição, dos nossos costumes, e que nós temos que avaliá-los, porque nem sempre os costumes precisam ser abandonados, nem sempre as tradições são de caráter negativo. Tem costumes que são bons, tem tradições que são boas, que convém que nós preservemos. Então esses homens eram homens
de oração. E aí, irmãos, eu vejo que a gente precisa entender a seriedade e o caráter imprescindível de uma vida de oração. Então, quanto mais oração, mais se tem poder de Deus, porque quanto mais oração, mais comunhão. Então o homem de Deus, eu posso falar para o homem de hoje, ele precisa entender isso. Ele tem o seu momento de estudo, mas ele precisa ter o seu momento de oração. Ele tem que ter a sua biblioteca, mas ele tem que ter o seu lugar secreto da oração, para que haja esse binômio aí de conhecimento e graça de Deus. É na oração, irmãos, que nós crescemos em comunhão com o Senhor e em poder. Então, o que posso dizer sobre Pedro e João, fundamentado no que lemos, é que esses dois homens, esses dois servos de Deus, eles eram homens de oração. E onde existe oração, existe comunhão com Deus, existe o poder de Deus, existe maravilhas do Senhor. Então, estes homens eram homens de oração. Então, queridos, hoje à noite eu queria te desafiar. Eu não sei como é que anda a tua vida de oração, mas eu quero te desafiar a crescer em comunhão, a buscar mais comunhão de Deus. Aleluia. Então, queridos, começa a dedicar-se mais à oração. Você pode dizer: irmão Marcos Rogério, eu já tenho dedicado a minha vida ao estudo da palavra de Deus nesse período de isolamento social. Eu tenho lido muito a palavra do Senhor, mas eu quero também te desafiar a estar falando com Deus, a estar buscando mais poder e mais graça na oração. É na oração, irmãos, que você tem essa oportunidade de, numa conversa santa e espiritual, você exaltar o nome de Deus, você agradecer ao Senhor pelas bênçãos que você recebeu, de você colocar diante do Senhor as suas demandas, as suas necessidades. É ali na oração. E a boa notícia é que a nossa oração, ela é sempre ouvida pelo Senhor. A resposta nem sempre é aquela que a gente deseja, mas é a melhor resposta, é a resposta de Deus. Amém? Então, queridos, após sabermos que Pedro e João eram homens de oração, como vimos no texto, eu queria também que a gente falasse sobre esse homem, esta pessoa que estava ali, posta à porta do templo, chamada Formosa, porque era uma porta esplendorosa, era uma porta realmente que chamava a atenção, uma porta de bronze polido, e era algo que realmente era muito maravilhoso de se ver. E este homem, que era posto ali à porta do Formosa para esmolar, era um homem incapaz e já com mais de 40 anos. Este homem, ele é coxo de nascença. Era um homem que precisava ser conduzido ao templo, mas ele era conduzido ao templo não para orar, mas para pedir. Ele era um mendigo que era posto ali à porta. E o interessante, gente, é que ele escolhe um bom lugar para se posicionar, a porta do templo, quando as pessoas iam orar, quando as pessoas iam ali desenvolver algum tipo de atividade religiosa. Então a gente entende que as pessoas ali estavam mais sensíveis, né? Estavam assim com a piedade mais aguçada. Este homem, que tinha um pouco mais de 40 anos, que era coxo de nascença, ele era um homem quase que invisível. As pessoas passavam, muitas delas não davam conta, não olhava, não falava com esse homem.
Algumas ainda paravam e davam alguma moeda, alguma esmola, mas para a grande maioria, ele era ninguém, ele era invisível. Mas vejam só, ele era invisível para uma grande multidão, mas não foi invisível para estes homens de Deus. Pedro e João o viram, olharam para ele, e um olhar de compaixão. Eles pararam ali para ouvir aquele homem, para dar atenção àquele homem ali. Este homem, ele estende as mãos pela primeira vez para as pessoas certas. Então este homem tinha aqui essas características. Eu não quero discorrer mais sobre ele, assim, sobre a sua situação, porque a gente vê que isso é suficiente para a gente entender. Então Pedro e João, ele, na conversa com este homem, se coloca à disposição como um referencial para aquele homem. O versículo 4 diz que Pedro disse: olhe para nós. Interessante isso, irmãos. Eu queria que os irmãos me acompanhassem nesse pensamento aqui, porque Pedro e João, ele pede ao homem para olhar para eles, e eles se colocam à disposição ali daquele homem como uma referência. Então, nesta época, que é uma época onde constantemente e de forma escapista, nós mandamos os outros estarem olhando para o céu, estarem olhando para Deus, estarem olhando para Jesus. Parece assim: olha, se você quiser ver um modelo de piedade, de honestidade, de integridade, de sinceridade, de santidade, você tem que olhar para o céu. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Mas o interessante é que Pedro e João disse: olhe para nós. E eu creio que esse é um grande desafio para todos nós que dizemos ser homens de Deus, tementes ao Senhor, filhos do Senhor. Esse é um grande desafio para nós, não de mandar as pessoas olharem para o céu, olharem para o alto, mas de olharem para nós como um referencial de santidade, de piedade, de sinceridade, de integridade. Que as pessoas elas queiram e possam ver Jesus na nossa vida, Jesus em nós, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como sou de Cristo, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Que a gente passe, ao largo desse argumento de estar dizendo: olha, você precisa olhar para Jesus, olhe para Jesus, não olhe para mim não. Não, nós temos que entender que o mundo precisa ver Jesus em nós, porque o mundo não consegue ver Jesus em nenhuma outra parte. O mundo tem que ver Jesus na nossa vida. Glória a Jesus. E isso fala de testemunho pessoal. Muito bem. Mais uma vez, aqui no versículo 5, nós vemos uma referência a este homem coxo, porque diz que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então este homem, ele cria uma expectativa, mas veja, uma expectativa pequena diante de tudo aquilo que iria lhe acontecer, uma expectativa pequena diante de tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele por intermédio de Pedro e de João. Então ele estava acostumado àquela rotina de miséria
que ele não conseguia olhar além disso. Talvez a única expectativa que ele tivesse era de um dia onde ele recebeu um pouco mais de esmolas. Quer dizer, um dia para ele que seria um dia feliz, seria o dia em que ele recebeu uma esmola maior, de mais elevado valor. E naquele momento ele não percebia que estava diante de dois homens por meio dos quais Deus iria mudar a sua vida. Mas Pedro diz assim: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, que era isso que ele queria, que era isso que ele esperava. Mas Pedro e João disseram: nós não temos isso que você está pedindo, entendeu? Nós não temos. E era verdade, Pedro não tinha nem prata e nem ouro. E o interessante é que ele tinha algo muito mais valioso do que prata e ouro. Eles tinham a graça de Deus na vida deles, a presença de Jesus com ele e na vida deles. Eles não tinham riqueza da terra, mas ele tinha a riqueza do céu, que é a comunhão com Deus. Então, isso aqui, irmãos, é algo tão maravilhoso que a gente precisa refletir de uma forma mais demorada sobre isso. Esse homem aqui esperava prata e ouro, e os dois homens de Deus disseram: não, isso daí a gente não tem. Mas a gente vai ver que no decorrer do relato, da exposição, nós vamos ver que estes homens têm algo muito mais valioso. Eles têm o poder de Deus na vida deles e autoridade para dizer para este coxo: levanta-te, põe-te em pé, anda. Aleluia. O interessante, irmãos, é que a gente olha para trás e a gente vai ver que estes homens eram homens de oração. Então, homens que tinham comunhão com Deus. Aleluia. E ele vai lá e diz: olha para nós. O homem olha atentamente para eles, esperando receber alguma coisa, tá certo? E os homens dizem assim: nós não temos prata e nem ouro. Então esse homem já tinha perdido toda a sua esperança. E até a esmola que ele esperava receber, uma esmola que ele criou essa expectativa de receber, ele viu que não iria receber, porque os homens acabaram de dizer que não tinha prata e ouro, muito embora eles tivessem o poder de Deus na vida deles e fossem dar para aquele homem algo infinitamente maior. Então era por causa da prata e do ouro que este homem ia para o templo. Ele ia para lá por causa da prata e do ouro. Ele esperava receber ali na porta do templo, chamada Formosa, prata e ouro. Aí, irmãos, eu fico pensando o seguinte: a motivação desse homem era essa. E será que a nossa motivação também, ao ir à casa de Deus, ao ir ao templo, ela é diferente dessa? Será que a nossa motivação a ir à casa de Deus é somente por causa do que Ele pode nos dar? Talvez eu vou para a casa de Deus para receber a cura de uma enfermidade, para receber uma bênção financeira, prosperidade para a minha vida. O que nos faz sairmos das nossas casas e nos deslocarmos ao templo? Qual é a nossa motivação? Este homem ia para lá, para a porta do templo, em busca de prata ou ouro. E nós, queridos, nós temos que investigar de uma forma mais sincera as nossas motivações. Nós temos que investigar.
porque nós seremos julgadas por elas. Não é o que a gente fez, mas por que a gente fez, o que foi que nos motivou a praticar cada ação nossa. Isso vai contar muito na hora delas serem avaliadas. A nossa motivação a vir à casa de Deus, irmãos, é nos reunirmos, é unirmos as nossas vozes em louvor e adoração a Deus. A nossa razão ao vir à casa de Deus é buscar mais de Deus para a nossa vida, é nos entregar a cada dia inteiramente ao Senhor, é adorar o Senhor no esplendor da sua santidade, é crescermos em comunhão dentro do corpo de Cristo nesse momento de adoração coletiva. Queridos, Pedro e João tinham aquele que é maior e melhor do que a prata e o ouro. Eles tinham Jesus, poder de Deus na sua vida. Ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Glória a Jesus. Quando ele diz no nome de Jesus Cristo, ele está falando ali da autoridade, da reputação, do poder de Jesus. Em nome de Jesus, ele está dizendo na autoridade do nome de Jesus, baseado nessa reputação, no poder do nome de Jesus. Anda, aleluia. E o que aconteceu é que este homem realmente andou. Queridos, conta a história da igreja que São Tomás de Aquino, numa visita ao Papa Inocêncio IV, o encontrou contando algumas moedas e disse que o Papa falou assim: olha, nós já não precisamos mais dizer, como Pedro e João, que não temos mais prata nem ouro. E São Tomás de Aquino diz assim: mas também nós não podemos dizer anda. Então, eu acho que esse também é um dos grandes problemas da igreja hoje, é que nós temos templos esplendorosos, alguns luxuosos, nós temos pastores instruídos, bem aparentados, nós temos algumas igrejas, emissoras de TV, emissoras de rádio, programas na mídia, canais no YouTube, tem tanta coisa, mas é possível que esteja faltando a principal, que é o poder de Deus, comunhão com o Senhor, poder de Deus para dizer ao coxo anda, para curar o enfermo, para repreender os demônios. Parece que está faltando isso, mas esses dois homens tinham Jesus, poder de Deus, aleluia. E aí, quando estes homens disseram em nome de Jesus, o Nazareno, anda, este coxo, este homem que há mais de 40 anos era coxo, era posto ali na porta do templo para esmolar, ele recebe uma visitação poderosa da graça de Deus. Então a vergonha passou, o sofrimento acabou, a tristeza foi embora. Esse homem realmente recebe um grande milagre, ele é visitado de uma maneira esplendorosa pela graça de Deus e recebe muito mais do que aquilo que ele foi buscar. Ele recebe muito além daquilo que ele desejava receber. Ele recebe agora a cura para a sua enfermidade, e a cura para a sua enfermidade mais importante, que era a enfermidade da sua alma. O grande milagre aqui não foi somente esse coxo andar, foi este coxo ser liberto da sua incredulidade e receber a Jesus como seu Salvador. Então esse coxo aqui era um homem que tinha uma expectativa pequena, mas o coxo era um homem que se converteu pela graça de Deus. Ele recebeu o milagre,
Este homem passou a andar, ele não foi embora, aleluia. Este homem passa a andar, ele entra com os apóstolos no templo, ele não se ausenta, ele não saiu daí fugindo daquele ambiente, não. Aquele ambiente ali, que foi o cenário da sua grande humilhação, porque era humilhante estar ali pedindo, era agora o cenário da sua grande vitória, da sua grande bênção, do seu grande milagre. Então ele não se ausentou, ele ficou andando, saltando, glorificando a Deus, aproximou-se dos apóstolos e entrou no templo. Pela primeira vez ele entra no templo, porque as pessoas que eram defeituosas, os aleijados, os coxos, eles eram proibidos, eles não tinham acesso ao interior do templo. Mas esse homem recebe agora esse grande milagre, a sua saúde física, o seu corpo, irmãos, ele recebe ossos, ele recebe músculos, ele recebe nervos e tendões, um grande milagre de Deus, e recebe a salvação da sua alma, o novo nascimento, aleluia, um homem convertido. Mas houve esse grande milagre, e qual foi o resultado desse grande milagre? A gente vê o coxo e um testemunho poderoso. Versículo 9 diz que viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Olha o testemunho deste homem. Muita gente agora estava vendo aquele que era coxo ali andar e principalmente a louvar a Deus. O resultado deste milagre aqui. Porque a questão não é só receber o milagre, a questão é o que você vai fazer com o milagre que você recebeu, que tipo de reação você vai ter, o que é que este milagre que você recebeu do Senhor produziu na sua vida. Glória a Deus. O que você vai fazer depois que você recebe a bênção? Você vai se distanciar ou você vai se aproximar do Senhor? Ou você vai louvar ao Senhor? Então o seu testemunho foi realmente admirável, irmãos, admirável. As pessoas realmente ficavam pasmas, como diz uma outra versão, diante do que eles viram. Então esse homem já estava, podemos dizer, acomodado nesse tipo de vida, nessa rotina triste e humilhante de ser conduzido à porta do templo para pedir esmolas. Ele estava ali, queridos, tão perto da alegria, mas vivia em tristeza, tão perto da saúde, mas vivia enfermo, tão perto da libertação e ainda vivia preso, até que o Senhor veio, aleluia, e mudou a sua vida. O Senhor o encontrou, Ele deu novas pernas, Ele deu uma nova vida. Queridos, o Senhor Jesus, Ele não quer só curar o nosso corpo, Ele quer curar principalmente a nossa alma. Você certamente já tem recebido milagres do Senhor na sua vida, livramentos de Deus, alguns que você nem tem percebido, milagres, realmente coisas que somente Deus poderia ter feito na sua vida e Ele fez. Você é abençoado do Senhor, você tem recebido bênçãos de Deus, mas a pergunta é, o que você tem feito com as bênçãos que você tem recebido do Senhor? Hoje nós aprendemos com esse coxo, que após receber a bênção, nós temos é que nos aproximar mais de Deus, nós temos é que estar louvando ao Senhor e testemunhando deste poder maravilhoso que há no nome de Jesus. Que o Senhor esta noite queira te visitar com a sua graça e faça o milagre que você tanto precisa. E eu quero te dizer, você que está passando por algum tipo de problema, que o seu problema não é tão grande que o milagre não resolva, que o Senhor pode esta noite te alcançar aí onde você está e fazer um milagre. Aleluia. Às vezes você diz assim, mas é uma enfermidade muito séria. Mas será, irmãos, que quando você orou, e eu lembro de uma conversa que teve de alguém, de um irmão, um pastor, que foi
atender a uma irmã que muito aflita ligou para ele e pediu oração, que fosse na casa dela, porque ela tinha recebido um diagnóstico muito preocupante. Ela estava com câncer. E aí ela chamou o pastor, mas para receber uma oração, mas o pastor percebeu que ela não estava mais crendo que o Senhor poderia curá-la. Até que o pastor perguntou a ela: alguma vez você pediu ao Senhor para repreender uma dor de cabeça que você estava? Ela disse: já pedi. E ele fez isso? Ela disse: fez. Pois olha, para o Senhor não há diferença alguma entre curar uma dor de cabeça ou curar um câncer, ou curar uma enfermidade mais séria, resolver um problema pequeno ou resolver um problema grande, uma causa perdida. Para o Senhor não há diferença. E esta mulher despertada na sua fé, e o pastor ora por ela, e nessa história diz que esta mulher vai refazer os exames, e depois volta com os exames e mostra ao médico, e o médico se espanta, porque não havia mais nenhum sinal daquela enfermidade maligna no seu corpo. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder no nome de Jesus. Creia que o Senhor faz milagres ainda hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês. A minha oração é que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Então, só nos resta orarmos, agradecermos a Deus por esse momento e em seguida impetrarmos a bênção. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento que passamos juntos. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor queira nos visitar com a tua graça poderosa. Nós queremos dizer que cremos, Senhor, no poder que há no teu nome, Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor, nós cremos. E eu, Senhor, na autoridade do teu nome, esta noite, eu te peço que o Senhor queira abençoar os teus filhos que estão tendo acesso a esta palavra, que nesse momento de olhos fechados estão orando comigo. Meu Senhor, que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas. Muitos dos teus filhos têm causas diante de ti, têm colocado causas diante da tua presença, crendo que tu tens poder para fazer o milagre. E eu te peço, Senhor, que o Senhor queira fazer esse milagre, para a glória do teu nome. Que o Senhor conceda aos teus filhos a vitória e a bênção no nome de Jesus. Abençoa toda a tua igreja, meu Senhor, todos os ministérios da tua igreja, todos os meus irmãos que estão participando desse culto, os seus familiares também. Que o Senhor nos guarde de tudo o que é mal, Senhor. Oh, meu Pai querido, em nome de Jesus, nos dá uma noite bem tranquila e nos dá um sono bem sossegado. Nos livre e nos esconde de tudo que é mal, porque no nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Antes de impetrar a bênção, queridos, eu quero dizer que todas as quintas-feiras e todos os domingos, a irmã Ângela e eu, às vezes Mobreiro, hoje está comigo o diácono Ezequiel, está aqui do meu lado, nós estamos na igreja, no horário do culto, para te receber, para fazer uma oração pela sua vida, para estar, às vezes você está precisando de uma palavra, a gente está aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus, uma orientação, um aconselhamento. Então, nós continuamos. Desde o início do isolamento social, nós estamos dando o nosso plantão na igreja e em nome de Jesus vamos continuar. Amém? Então, receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Quem recebe, diz amém aí em casa. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.